No Salmo 77 diz: eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixa pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito investiga. Rejeito o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou as suas promessas para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu: isto é a minha aflição. Mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas. Entre os povos tem feito notório o teu poder. Esse é um salmo de um ser humano vivendo um momento de profunda angústia, ao ponto de dizer: minha alma recusa consolar-se. Você já esteve ou está nessa situação em que a alma recusa consolo? É uma das situações mais terríveis quando se instala dentro de nós a recusa da consolação da nossa alma. É como se deixar consolar parece significar uma traição do ser no direito de sentir aquela dor. Não quero consolar-me. Estou com raiva da minha vida, com raiva dessa existência, com raiva das circunstâncias, com raiva de Deus. É quando começa a dar razão à sua dor, à sua lamúria. E o Salmo mostra que essa pessoa, devido a seu estado emocional, dos elementos psicológicos do que tinha o atingido e o modo como a sua alma estava, geraram dúvidas terríveis sobre o significado dele para com Deus. Porque o sinal da presença de Deus e que Deus o ouviu seria um encerramento imediato daquele sentimento. Se não cessar, Deus não me ouviu. Aí surgem os questionamentos, as dúvidas. Eu tenho clamado, eu tenho pedido, eu tenho elevado a minha voz, eu tenho levantado as minhas mãos de dia e à noite. A minha alma continua a experimentar essa crise de angústia. Apesar do meu clamor, apesar da minha oração, Deus está com problema comigo. Onde está Deus que não me ouve? Rejeito o Senhor para sempre? Cessou perpetuamente a sua graça? Esqueceu-se Deus de ser benigno? E quase todas essas perguntas acerca de Deus nada tem a ver com Deus, mas conosco. Em vez de olharmos para nós, ficamos transformando a nossa recusa em projeções a Deus, aos céus blindados. Quase sempre, em todo e qualquer processo, nós é que somos os inimigos de nós mesmos. Alguém que diga: a minha alma recusa consolar-se, talvez não queira ser curado. Quem eleva as mãos a Deus, mas não deixa o resgatar, não se deixa se socorrer, não se deixa consolar, então não é Deus que não me escuta, nem os céus que estão blindados. Sou eu que estou rejeitando,
É eu que me recuso a consolar-me. E ele faz perguntas, transfere isso para Deus. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Quem é que pode experimentar a benignidade de Deus se determinou que a sua alma recusa consolar-se? Quando eu digo que mudou-se a destra do Altíssimo, não foi o Altíssimo que mudou, mas a minha aflição que está cegando a minha percepção sobre Deus. E assim será. Enquanto eu recusar a consolar-me, até que meu coração caia em si e tenha coragem de dizer: Deus não mudou. É eu que não permito nenhuma mudança de Deus em mim. E quando se permite ter essa virada de consciência, essa iluminação interior, gera um ser com uma nova percepção de Deus e da vida. Então ele percebe que nada mudou nos céus. Deus é o mesmo. Aí ele dá glória a ele. Porque a consolação de Deus não é feita conforme as suas emoções, as suas birras, os seus pedidos não realizados, os seus direitos não reivindicados, a sua dor não instantaneamente sanada, mas conforme a sabedoria dele para a sua vida. Uma mudança no olhar, uma transformação de um viver que privilegia a alma, que volta a ver a vida unicamente pela fé, sem autopiedade, sem autocomiseração, mas com confiança, aceitando a consolação. Essa atitude tira a gente do cenário mais caótico e subitamente nos leva num lugar com tudo igual e tudo diferente. Nada mudou lá fora, tudo mudou dentro de mim e mudou tudo. Aí cessam todas as perguntas e ele torna a ver Deus como Deus sempre foi e nunca mudará.